crianças, como vocês estão? Tudo certinho por aí? Tudo bem com a família, na escola, na igreja? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. Iniciando com vocês, que agora podem participar com a gente mais um programa que é feito com muito carinho. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo e a você, tia Letícia, como você está? Paz do Senhor, tia Rúbia. Eu estou bem, tá tudo certinho, graças a Deus. A paz do Senhor, crianças e todos que nos assistem. Estão preparados para começar mais um programa? Eu estou preparadíssima e já querendo contar tudo o que vamos fazer hoje. Crianças, essa tia Lê não sabe esperar, né? Vocês sabem que primeiro tem aquele momento especial que alguns de vocês contam pra gente um pouquinho da vida de cada um. E somente depois a gente conta o que tem no programa de hoje. É verdade, o momento que tanto esperamos. Momento em que falamos daqueles que assistem o nosso programa e que carinhosamente mandam seus recadinhos pra gente. É o momento Beijo no coração! Para quem ainda não conhece o momento Beijo no Coração, é muito fácil. Olha, é assim que participa, tá? Vocês vão ver embaixo aí da tela de vocês um QR Code. Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e mandar sua foto ou seu vídeo para a gente mostrar aqui no programa. E agora temos o nosso Instagram, que também está aparecendo aí na telinha para vocês seguirem, curtirem e acompanharem tudo que acontece por aqui. Combinado? Então tá. E o beijo do coração de hoje vai para quem? Menina, a gente tá muito chique. Primeiro que, não sei se vocês repararam, né? A tia Rúbia tá com um vestido lindo, vocês perceberam? Esse vestido é lindo, hein, tia Rúbia? É lindo, né? Eu tenho bom gosto, né? Mas você também tá com um vestido lindo. Obrigada, tia Rúbia. Bate aqui. Ai, eu gostei também. Agora, primeiro que a gente tá chique por causa disso. É, por causa disso. Porque olha só, o beijo no coração de hoje vai para duas lindinhas que moram nos Estados Unidos, vocês acreditam? É a Esther e a Laura, duas irmãs da igreja de Jacksonville, do ministério do pastor Everaldo Filpo. Vamos ver o vídeo que elas mandaram pra gente? A paz do Senhor Jesus! Estamos aqui em Jacksonville, na Flórida. Vemos você na televisão. Vemos com o papai e a mamãe. Beijo, tchau. Beijo no coração. Que lindo. Meu Deus. Ai, gente, que alegria que eu senti vendo agora essas meninas. Que saudade delas, tia Lê. Ai, coisa mais linda que elas estão. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas eu vou explicar. É porque elas eram da minha igreja, né? Nós pertencíamos à mesma igreja e eu era professora delas. Eu vi essas meninas tão pequenininhas e agora elas já estão grandes, lindas, maravilhosas. Vontade de dar um abraço assim bem apertado. Ai, tia Rúbia, eu confesso que eu também... Olha, me deu um nó na garganta de tanta saudade, sabe por quê? Eu também era da igreja delas, dos pais dela, das avós. O que você acha, então, da gente mandar um beijo no coração para a família toda? Bora, vamos lá. Então vamos lá, hein? Mas você que tá em casa, manda com a gente também. Vamos lá? Isso aí. Beijo no coração pra Esther, Laura e pra toda a família Filpo. Agora podemos contar as novidades do programa, né, tia Rúbia? Podemos sim, dona Ansiosa. Hoje vamos cantar louvores, teremos a continuação da história de Jacó, lembram? E é claro, vamos ter a hora da verdade. Hora de ver quem aprendeu tudinho ao fazer as atividades. Tia Rúbia, mas tem uma coisa nova. Um quadro novo para a gente apresentar para aqueles que assistem o nosso programa. Você esqueceu? Olha, o quadro é Minha História Bíblica Preferida. Neste quadro, as crianças que nos assistem terão a oportunidade de mandar para a gente pequenos vídeos contando qual é a história bíblica que elas mais gostam. É verdade.
Neste novo quadro, vocês poderão mandar vídeos dizendo qual é a sua história favorita da Bíblia e nós vamos mostrar o seu vídeo. Olha que legal! Qual será a primeira história favorita que vamos mostrar no programa, hein? Eu acho que vai ser da Arca de Noé. E você, Tia Lê? Não sei, são todas maravilhosas. Eu acho que vai ser Criação do Mundo, que é uma história muito especial que conta como Deus criou todas as coisas. Mas você fica me chamando de ansiosa, né? Vamos aguardar, Tia Rúbia, vamos aguardar, tá bom? Sim, mas tem mais uma coisa. Você também não está esquecendo de nada, não? Claro que eu não esqueci. Nós vamos agora apresentar para o pessoal de casa quem está aqui conosco hoje. Bora chamar o pessoal, Tia Rúbia? Bora! Você que está nos acompanhando, conta com a gente. No 3, hein? 1, 2, 3. Venham, crianças! Que bênção, né? Que crianças lindas aqui no programa, né, gente? Olha, agora vocês vão falar pro pessoal lá de casa o nome e a idade de vocês. Pode começar. Meu nome é Bianca, eu tenho 8 anos. Você? Meu nome é João Marcos, eu tenho 7 anos. Isso. E você, gatinha? Meu nome é Gabriela e eu tenho 8 anos. Todos intermediários, né, Tia Rúbia? Todos intermediários. Intermediários, para quem não sabe, são as crianças de 7 a 11 anos de idade, né? Agora eu tenho outra pergunta para vocês. Qual é a igreja que vocês estão frequentando e o nome do pastor? Fala você primeiro, Gabi. Eu frequento a Igreja Central de Domingos Martins e o meu pastor é Leonardo. Leonardo. E você, João? Eu sou da Igreja da Vila Paz e o meu pastor é Winston. Winston. E você, lindinha? Eu frequento a Igreja Central de Domingos Martins. E o pastor é Leonardo. Leonardo, é a mesma igreja da Gabi, não é isso? Sim. Olha, tia Letícia, muito bom. todos de Domingos Martins. Todos de Domingos gente. Martins, ó, um pouquinho longe, né? É, um pouquinho longe. Demorou pra chegar aqui? Demorou um pouquinho, né? Perto do Manaí, né? É, lá Aqui, perto. Vocês sabiam que Domingos Martins é a cidade mais conhecida da região de montanhas aqui do Espírito Santo? Vocês sabiam disso? Sabia? Sim. Que coisa boa, né? Vocês gostam de morar lá? Gosto. Gosta, E é frio né? lá? Às vezes, né? Às vezes, Às tá vezes. esquentando um pouquinho. Bom, Que bom. agora estamos muito alegres, né? Todos nós estamos muito alegres com a presença de vocês, né? E depois já de nos apresentarmos todos, né? Nós vamos agora fazer uma coisa que a gente ama, que é cantar louvores ao nosso maravilhoso Deus. Aleluia,
Projeto Aprendiz, curso online gratuito de violão e teclado. Aprenda instrumentos para o louvor e glória do nome do Senhor. A Igreja Cristã Maranata lança o Projeto Aprendiz Online. Agora, no Instituto Bíblico, você terá cursos gratuitos por meio de videoaulas de violão e de teclado, com o objetivo de atender aos irmãos da Igreja Cristã Maranata no ensino remoto destes instrumentos. O aluno irá aprender sem sair de casa, com professores capacitados, com o foco em formar instrumentistas para nossas igrejas, com linguagem específica e no repertório próprio. Inscreva-se agora mesmo. A paz do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem. Já voltamos do nosso intervalo e agora vamos começar o momento em que aprendemos um pouco mais a palavra de Deus. É o momento da leitura bíblica. E como é importante lermos a Bíblia, crianças. Sabem por quê? Porque nela encontramos orientação para tudo o que vamos fazer. O Senhor nos ensina a viver neste mundo por meio da sua palavra. É por isso que a Bíblia nos diz lá no livro de Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso mesmo! A palavra de Deus, que é a Bíblia, ilumina o nosso caminho. Então, vamos prestar muita atenção na história de hoje, ok? Mas antes de começarmos a nossa história, vamos apresentar o novo quadro Minha História Bíblica Favorita. No vídeo de hoje, a Elisa, da Igreja de Jardim Camburi 3, vai contar pra gente a história que ela mais gosta. A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Elisa, eu tenho 9 anos, eu sou da Igreja Jardim Camburi 3, a minha história bíblica preferida é Jonas. Porque Jonas, quando estava dentro da barriga do peixe, ele pediu o perdão ao Senhor, orou, Deus escutou sua oração e o livrou. A todos a paz do Senhor Jesus. Que lindeza, gente! A história da Bíblia que ela mais gosta é a de Jonas, que ao desobedecer ao Senhor foi engolido por um grande peixe. Pois é, tia Lê, mas como a Elisa mesmo contou, ele orou, pediu perdão ao Senhor e deu tudo certo no final, né? Sim. Bom, agora peguem suas Bíblias e vamos orar para que possamos aprender e guardar o ensino da palavra de Deus nos nossos corações. Alguém aqui quer orar para a gente começar a ler? Você, João? Que bênção! Então tá bom, nós vamos fechar os olhos e você vai orar. Pode ficar desse jeitinho mesmo? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Jesus, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. Senhor, por esse texto bíblico que a gente vai ler agora, que seja lindo, Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Hoje vamos continuar a história de Jacó e veremos que ele esperou com paciência no Senhor. Vamos aprender como Deus agiu na sua vida. Mas antes, vamos relembrar rapidinho a história de Jacó a partir do momento em que ele fugiu para uma cidade chamada Harã. Vamos sim. Vocês devem se lembrar que contamos que Jacó fugiu para Harã porque Esaú ficou muito aborrecido por perder a bênção da primogenitura. E seu pai Isaac mandou que ele fosse até a casa do tio Labão para escolher uma esposa de lá. Jacó, um servo fiel, é claro, obedeceu. Ele partiu sozinho e no caminho parou para descansar e teve um sonho maravilhoso. Ele sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. Os anjos subiam e desciam por ela. No topo da escada estava o Senhor que disse: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Que promessa linda!
Deus prometeu estar sempre com Jacó e fazer a sua família crescer muito. Depois desse encontro, Jacó continuou a viagem e chegou até Harã, onde morava seu tio. E é aí que começa a nossa história de hoje, no capítulo 29 de Gênesis. Bom, Jacó viajou bastante até chegar em Harã. Ele estava sempre lembrando do que o seu pai tinha dito, que ele deveria se casar com uma das filhas de Labão. E quem era Labão? Seu tio, irmão de sua mãe. Isaac, que era o seu pai, não queria que Jacó fizesse como Esaú, que foi desobediente e se casou com mulheres de Canaã, que serviam a outros deuses. Diz a Bíblia que Jacó chegou a um poço onde havia alguns pastores para dar água aos seus rebanhos. Porém, Jacó viu que tinha uma grande pedra que cobria a boca do poço. Imaginem só isso! Então, Jacó perguntou assim: "Vocês são de onde?" Eles responderam: "Somos de Harã." Gente, Jacó ficou muito feliz, pois seu tio Labão morava em Harã, ou seja, ele estava no lugar certo. Então, ele perguntou: "Vocês conhecem Labão?" E eles responderam: "Sim, conhecemos. E veja, a sua filha Raquel está vindo aí com as ovelhas." Jacó olhou para longe e viu Raquel se aproximando, conduzindo seu rebanho. Vamos ler todos juntos o que está escrito no capítulo 29, verso 9. Crianças, Vamos lá? 29, verso 9. Todo mundo achou? Isso. 29, Verso 9, tá aí? 29, acho 9. Achou? Vamos então? Então vamos ler todo mundo junto? Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Crianças, naquele momento, Jacó sentiu algo muito especial no seu coração. Ele sabia que Deus estava guiando a sua vida e que aquele encontro fazia parte do plano do Senhor para que se cumprisse o que seu pai Isaac tinha orientado, que ele se casasse com uma das filhas de Labão. E saibam que nós também devemos guardar no nosso coração aquilo que Deus nos ensina para fazermos sempre a vontade do Senhor na nossa vida. Jacó queria fazer toda a vontade de Deus e ele não pensou duas vezes. Tirou sozinho a pedra do poço e deu água para as ovelhas de Raquel. Ele queria mostrar que estava ali para servir e que Deus havia conduzido ele até aquele lugar. Depois, Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. Sabia que ele chorou? E eu vou perguntar para vocês. Vocês já tiveram uma surpresa que veio de Deus assim, que foi tão boa, tão boa, tão boa, que vocês sentiram até vontade de chorar de alegria? Já aconteceu alguma coisa assim que deu vontade de chorar de alegria? Já? O quê, Gabi? Foi um sonho que o Senhor me deu. Conta pra gente o seu sonho. Foi que nós estávamos em uma padaria. E tinha um pão que era de graça. Você podia pegar e já comer. Que bênção! Então, veio um homem necessitado, precisando. E aí, vieram os irmãos da minha igreja e vestiram roupas nele e deram um pouco de pão para comer. Ele. Que bênção, mostrando, né, tia Ruby? Olha o que o senhor está mostrando para a Gabi, né? Não é? Que bênção. O pão fala do quê? Da palavra, né? Que é de graça, né? O Senhor Jesus já pagou um alto preço por nós, né? Que bênção. Muito linda a sua experiência, viu?
Muito e o linda. homem ali, né, tia Letícia, ele estava necessitado. Exatamente. E a igreja, né, deu o pão, ó, a palavra, né, para ele. Vestiu ele, ó, vestes de salvação. Glória a Esse Deus. sonho é bem profético, hein, Gabi? Gostei, hein? Me deu até vontade de chorar de alegria. E quem mais que pode contar uma experiência? Você também, Bia? Conta pra gente. Eu tive uma experiência quando que eu tinha uma visão. Aí, E você já tinha tido uma visão? não, era a minha primeira Olha, a vez. primeira vez, tia E Letícia. você orou pra ter essa visão? Orei muito. É mesmo? Você está percebendo como o Senhor está usando as crianças, né? Muito, em nos dons espirituais. Mas Conta, conta, Bia. vai. Aí eu acordei, aí eu via na janela lá do meu quarto que vinha uma luz muito forte que brilhava e apagava. Era a luz, uma luz azul. E aí eu fui lá, aí era domingo. Aí eu fui lá na escola bíblica dominical, aí eu perguntei para o pastor, qual que era... O discernimento, né? Aí ele falou que era azul significa a palavra de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Isso mesmo. E azul fala do amor do Senhor, né, por nós. Que bênção, hein? A sua experiência. Eu também, ó, tia Rúbia. Fala, tia Lê. Muitos momentos o Senhor já me deu, assim, que me deu vontade de chorar de alegria, tá? Mas, assim, um que eu tô lembrando agora, assim, foi quando meu filho se formou na faculdade. Eu, assim, tenho essa carinha de novinha, sabe, gente? Mas, Só na ela verdade, que eu já acha tenho que um a carinha filho... Eu já tenho um filho que se formou, ele tem 24 anos já. E quando ele se formou, foi uma alegria muito grande. O Senhor me deu esse presente, né? Então me deu vontade de chorar de alegria. Foi maravilhoso. Olha só, tia Letícia, também tem uma experiência, gente, assim, que me marcou muito, foi o meu batismo. Porque eu casei e depois de 1 ano de casada, eu batizei junto com meu marido. Que bênção! Uma benção. E até aquele momento, nós passamos, assim, por momentos difíceis, sabe? Mas por momentos também, assim, que eu senti a mão do Senhor nos guiando até aquele momento ali do batismo. Então, assim, o momento do batismo marcou muito a minha vida e eu chorei muito de alegria. Exatamente como aconteceu com Jacó. Ele chorou de alegria ao ver que Deus estava guiando a sua vida. E depois de falar para Raquel quem ele era e quem era a sua família, Raquel correu para contar tudo o que tinha acontecido para Labão, seu pai. E logo Labão veio encontrar Jacó com muita alegria. Mas saibam que Labão tinha 2 filhas. Isso, uma se chamava Lia, era mais velha, e a mais nova era Raquel. Jacó ficou 1 mês trabalhando e ajudando o seu tio. Então Labão perguntou a Jacó qual salário que ele queria para ficar trabalhando ali com ele. E olha que coisa mais linda, crianças. Jacó não pediu ouro, nem riquezas, mas pediu para casar com Raquel, porque ele amava Raquel e queria fazer a vontade do seu pai. Jacó, então, propôs a Labão trabalhar por 7 anos para ter o direito de se casar com Raquel. 7 anos parece muito tempo, não parece? 7 anos, imagina, ó, 1 ano trabalhando. A idade do João. A idade Você do não tem João. 7 anos, João? A idade do João trabalhando para casar com Raquel. Pensa bem. Pensa bem, ó, 1 ano trabalhando, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos trabalhando para casar com Raquel. Mas ele tinha um propósito, um objetivo e ele confiava em Deus. Vamos ler todos juntos o que diz o livro de Gênesis no capítulo 29, verso 20. Vamos Agora é lá. o verso 20, 29, hein? Vamos achar. verso 20. Achar? Aqui, ó. Tá tampado. 29.
29, aqui nessa próxima. 20. Isso, achou, meu amor? Achou? Então vamos lá? Achou também, Bia? Achei. Então vamos. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Que lindo, né? Jacó esperou com paciência porque confiava em Deus. Mas, tia Rúbia, algo que Jacó não esperava aconteceu. Depois de trabalhar por 7 anos, que a gente já falou aqui, ó, 7 anos, Labão deu a sua filha mais velha para ele casar, a Lia, e não Raquel. Jacó ficou muito triste, mas Labão explicou que era costume a filha mais velha se casar primeiro. Então, Jacó fez outro acordo. Trabalhou mais 7 anos e finalmente se casou com Raquel. Naquela época era costume que o homem se casasse com mais de uma mulher, porque era muito importante ter filhos para que as famílias crescessem muito. Bom, Jacó teve muitos filhos que se tornariam mais tarde as 12 tribos de Israel. Mas saibam que nada é tão fácil assim não, tá? Raquel ainda não conseguia ter filhos. Mas após algum tempo, Deus se lembrou de Raquel e ela engravidou. Aleluia! Vamos ler agora o que está escrito em Gênesis 30, verso 22. Agora é Gênesis 30, 22. Achou? Achou? 30, 22. Vamos lá? Sim. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Glória a Glória a Deus, Deus, né, tia viu? Letícia? Que bênção, Uma né? bênção. Pois é, Raquel finalmente teve um filho e colocou o seu nome de José. Ele seria um menino muito importante no futuro. Logo, logo, vamos chegar na história de José. Gravem esse nome e vocês verão, crianças, que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Alguém aqui conhece a história de José? Você conhece? Conta para mim um pouquinho que você conhece. Que nascem 12 filhos e uma filha. De Jacó, né? É, de Jacó. E aí, quando eles cresceram, aí eles jogaram Jacó no poço. José. José no poço. José, que era filho de Jacó. Exato. Jogaram o José no poço. E aí, eles venderam também ele, o José. E aí ele foi parar lá no Egito como escravo. Você conhece mesmo, mas não conta não, porque nós vamos chegar nessa história. Senão, não vai adiantar, né? Todo mundo já vai saber, né, tia Letícia? Olha, mas você viu como é que ela tia conhece? Rúbia, eu vou só falar uma coisa. Fala, tia Letícia. Bia, não conta a história não, eu hein? também, amo a história de José. Amo, amo, amo. Gente, também vocês não amo. podem perder, tá? Que já vai chegar, tá? Já vai chegar. A Bia queria contar tudo aqui, mas queria, vai né? ter que ser outro programa, né, tia Rúbia? verdade, a história tá, de Bia? José- Mas a gente entendeu que você sabe, tudinho. Você leu tudo. A história de José é linda. É uma história que ensina sobre perdão, sobre amor, né? Maravilhoso, Sobre né? perseverança. Eu também, amo. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, vamos continuar a nossa história, né? Então vamos lá. Muito tempo se passou desde que Jacó havia chegado em Harã. Ele trabalhou muitos anos cuidando dos rebanhos de Labão. Labão, não se esqueçam, era seu tio e pai de suas esposas, Lia e Raquel. E Deus lhe deu uma grande família e o abençoou muito. E assim que José nasceu, Jacó começou a sentir algo especial no seu coração. Está na hora de voltar para casa. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele e a sua família. E não era ali em Harã, mas na terra onde havia nascido. Mas houve um probleminha. Labão não queria que Jacó fosse embora.
Claro, né? Ele percebeu que desde que Jacó chegou, seus rebanhos cresceram, os campos ficaram cheios de vida e tudo ia muito bem. Vamos ler Gênesis capítulo 30, verso 43, para vermos como Deus abençoou Jacó. Quem quer ler? E agora? E agora? Agora nós vamos Você ver vai ler, quem Gabi? vai ler. Eu vou querer 30, 43. Isso. Vamos achar aí? Gênesis 30, 43. 43. 30. Ah, é o último. É? É o último versículo Isso do, mesmo, do tá capítulo. certinho. Aí, ó, 43, ó. Sim. Pode ler, tá? E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Muito Amém, bem. isso mesmo. Mas olha, mesmo assim, com toda essa riqueza, essa prosperidade, Jacó sabia que Deus estava chamando ele de volta para a terra da promessa, para a terra que Deus daria a ele. E é isso que nós vamos ver nos próximos capítulos. Vamos então recordar o que aprendemos com a história de hoje. Primeiro, que Deus tem um plano para cada um de nós. Assim como ele guiou Jacó até Harã, ele também nos conduz pelo melhor caminho quando confiamos nele. Depois que precisamos ter paciência e confiar no tempo de Deus. Jacó esperou 7 anos e depois mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Às vezes precisamos esperar, mas Deus nunca esquece de nós. Que Deus sempre cumpre suas promessas. Raquel orou e esperou e no tempo certo, Deus lhe deu um filho especial, José. E que o Senhor abençoe aqueles que o servem com fidelidade. Jacó foi fiel ao Senhor, guardando tudo aquilo que o pai dele orientou e foi muito abençoado com uma grande família. Vamos assim, crianças, confiar em Deus e esperar com paciência, pois Ele sempre faz o melhor por nós. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino Eu Tudo Posso naquele que me fortalece. Eu cruzo montanhas e
Projeto Aprendiz, curso online gratuito de violão e teclado. Aprenda instrumentos para o louvor e glória do nome do Senhor. A Igreja Cristã Maranata lança o Projeto Aprendiz Online. Agora, no Instituto Bíblico, você terá cursos gratuitos por meio de videoaulas de violão e de teclado, com o objetivo de atender aos irmãos da Igreja Cristã Maranata no ensino remoto destes instrumentos. O aluno irá aprender sem sair de casa, com professores capacitados, com o foco em formar instrumentistas para nossas igrejas, com linguagem específica e no repertório próprio. Inscreva-se agora mesmo. A paz do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem. Preparados para continuar com a nossa história de hoje? Então, vamos lá! Vocês se lembram que Jacó trabalhou muitos anos na casa do seu tio Labão, né? 7 anos mais 7 anos. E agora, vamos ver no capítulo 31 de Gênesis como Jacó foi guiado e abençoado por Deus. Olhem só como as coisas acontecem, crianças. Mesmo vendo que Deus era com Jacó, passado algum tempo, Labão e seus filhos começaram a ficar com inveja dele. Eles viram que Jacó estava ficando muito rico e próspero e não gostaram nada disso. Bem, Jacó percebeu que Labão não era mais o seu amigo como era antigamente. Sabe o que aconteceu? O nosso Deus, que cuida de cada um de nós, que cuida de você que está aí nos assistindo, deu uma orientação a Jacó. Vamos ver qual é? Está em Gênesis capítulo 31, verso 3. Vamos todos, vamos procurar 31, aqui, ó. 31, 3. 3. Achei. Achou? Achou? Vamos ler? Achou, Bia? Todos juntos. Então vamos ler? Sim. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Que maravilha! Deus viu tudo o que estava acontecendo e deu uma direção segura para Jacó. Volte para a casa da sua família e eu estarei com você. Crianças, isso nos ensina uma coisa muito importante. Quando estamos em comunhão com Deus, Ele fala conosco e nos mostra o caminho certo. Às vezes, Ele fala no nosso coração, em sonhos ou até mesmo por meio de uma palavra na igreja. Deus quer falar conosco, Ele quer nos mostrar o que devemos fazer, como devemos nos comportar e até nos avisa dos perigos que estão por vir. O Senhor nos dá a direção segura. E eu pergunto a vocês que estão aqui conosco: algum de vocês já teve uma experiência com Deus, que Ele deu assim a orientação do que vocês deveriam fazer? Vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, às vezes o Senhor mostra assim que você tem que orar por alguém, uma pessoa, um colega da escola ou um familiar. Às vezes até nos acorda, né, tia Rúbia? Verdade. Às vezes tem alguém enfermo, o Senhor nos acorda de noite para a gente orar pela pessoa. E isso é uma orientação que Deus nos dá. Algum de vocês já teve uma experiência assim, com alguma orientação? Teve, João? Você já teve? Uma experiência assim, com o Seminário das Crianças. Você teve? Ah, é? O que aconteceu? Conta aí pra gente. Você no seminário, você levou convites? Levei pra minha escola. Ah, você levou pra sua escola? Para poder convidar todos os seus colegas da escola para ir pro seminário, foi isso? E aí, quando chegou lá, todo mundo aceitou? Sim, só alguns que não, né? É? Um meu amigo, chamado Heitor, ele não rejeitou o convite. Rejeitou? Ah, e No aí? dia que a gente foi naquela parte perto da igreja, né?
fazer o quê? Uma serenata, alguma coisa assim? Ele tava brincando de bicicleta, né? Aí ele foi lá e pegou na minha mão o convite. Então ele rejeitou na escola, mas depois ele aceitou. Agora a pergunta que não quer calar, tia Rúbia. Já sei ele até qual é. Ele foi pro seminário? Foi, só teve ele lá. Olha, tia Letícia! Que bênção, hein? E olha que ia mais um. Ah, Eu convidei mais um também. sim. Convidei toda a minha turma. Né? Aham. Eu convidei o outro lá, mas só que ele não foi. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Heitor foi. Justamente o que tinha rejeitado o convite na primeira vez, né? Depois ele aceitou e ele foi. Olha que bênção, hein, tia Letícia? Que bênção, né? Experiência isso, para você ver como é importante falar do Senhor, evangelizar, convidar, né, Tô? Continue fazendo isso. Uma bênção. Você também tem, Bia? Conta pra gente. É que era um seminário também. Era quase a mesma coisa. Isa. E aí, eu pedi ao Senhor que Ele revelasse quem eu poderia entregar os convites. Aí Que bênção. Ele me revelou. Aí teve um menino lá que eu entreguei que ele aceitou, mas ele depois rasgou, ficou chutando e também até jogou no lixo. Ah, meu Deus. Mas aí eu vi isso, aí eu orei, aí no dia seguinte eu também eu entreguei o convite pra ele. E depois ele veio. E também teve outra menina também que ela achava que iria conseguir vir. E ela veio. Que bênção, Nossa, que né? linda essa experiência, né? Ela orou, né? Ela orou pra com revelar. entendimento. O menino jogou o convite no lixo, ela não desistiu, ela insistiu, orou por ele, entregou de novo, né? Que bênção, que experiência linda. E ele foi, né? Foi. Uma Muito bênção. bem, glória a Deus, isso aí. Bom, gente, mas vamos continuar a nossa história. Certo dia, Jacó chamou Raquel e Lia e contou tudo o que estava acontecendo. Ele explicou que sempre trabalhou com muito esforço e sinceridade, mas que o pai delas tinha tentado enganá-lo muitas vezes. Jacó também lembrou como Deus cuidou dele, como alegrou o seu coração nos momentos difíceis, como Deus o visitou em sonhos, para que ele se lembrasse das suas promessas, dando ele fé e esperança. E sabe o que Jacó fazia quando Deus falava com ele? Sabe o que Jacó fazia? Olha, ele sempre estava pronto e disposto a ouvir a voz do Senhor. Vamos ver juntos o que Jacó respondeu quando Deus o chamou em sonhos? Vamos olhar lá para o slide, olha lá, vamos falar? Eis-me aqui! Muito bem, olha que lindo, crianças! Jacó estava sempre atento para obedecer a Deus. Esse é o segredo, obedecer a Deus. Agora, quem quer ler Gênesis 31:13 para vermos o que Deus disse a Jacó em sonhos? Quem quer ler? E as duas vão ler? Vamos deixar agora a Bia, né, Gabi? Porque ela você não- leu da vez Isso. passada? Pode ser, Bia? Vamos lá. Você lê aí? 31:13. Vai, Vamos Bia. acompanhar. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido a coluna, onde me tens votado e o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra de tua parentela. Quando ouviram tudo isso, Raquel e Lia entenderam o plano do Senhor e disseram com alegria: vamos obedecer a Deus. Então Jacó se preparou, colocou seus filhos e suas esposas nos camelos, pegou todo o seu rebanho e tudo o que tinha conseguido com seu trabalho e partiu. Eles atravessaram o rio e começaram a viagem de volta para a terra que Deus havia prometido. Jacó sabia que o mais importante era obedecer à voz de Deus e confiar que o Senhor cuidaria de tudo. Gente,
Quando Jacó estava voltando para a casa da sua família, Labão soube e foi atrás dele. Mas como já dissemos, Deus cuidava de Jacó. Antes que Labão o encontrasse, o Senhor apareceu a ele em sonhos. Vamos ler o que Deus disse a Labão? Está escrito em Gênesis 31, 24. Vamos achar aí? 31, 24. Achei. Achou? Sim. Isso. Todo mundo achou? Vamos ler? Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Que proteção maravilhosa, crianças! Deus estava o tempo todo guardando Jacó. Quando Labão alcançou Jacó, eles conversaram e decidiram fazer a melhor coisa. Fizeram um acordo de paz como se fazia naquela época. Ergueram uma coluna de pedras que foi chamada de Galeed, como sinal de amizade e testemunha entre eles. Vamos ler em Gênesis capítulo 31, 49 o que Labão disse. Vamos lá, Gênesis 31, 49. Hoje, ó, tá vendo como que a gente tem Achei. que procurar na Bíblia, né, tia Rúbia? Hoje, 31, 49. Vamos Temos que ver. procurar. João, achou? você já achou? Você acha rápido. 31, 49, né? Isso. A gente vai começar a ler em atente, né, tia Rúbia? Aqui, ó, atente. Isso, vamos lá, em atente, todos juntos. Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Isso. Jacó, então, adorou ao Senhor e todos comeram juntos e em paz. No dia seguinte, Labão se despediu de suas filhas e netos com um beijo e voltou para casa. Viram como Deus cuidou de Jacó o tempo todo? Bom, com a história de Jacó, nós podemos ver como é importante sermos servos obedientes e fiéis ao Senhor. Vocês notaram que em tudo o que aconteceu com Jacó na casa de Labão, Deus esteve com ele? Nos momentos difíceis em que ele passou ali, quando Labão o deixou trabalhando mais do que tinha combinado, o Senhor esteve com ele, pois viu sinceridade no seu coração e o honrou em tudo que ele fez. Até mesmo quando ele poderia sofrer algum mal porque tinha fugido de Labão, Deus apareceu em sonhos a Labão e não deixou que nada acontecesse a Jacó. Saibam que servimos a um Deus que é todo-poderoso e que cuida de nós, nos dando livramentos que às vezes nós nem vemos e nem ficamos sabendo. Então, vocês hoje vão sair daqui tendo a certeza do seguinte, ó, presta atenção, hein? Deus cuida dos seus servos quando obedecemos ao Senhor, Ele nos protege em todos os momentos. Precisamos estar em comunhão com Deus. Assim, ouvimos sua voz e Ele nos dá direção segura. Deus nos livra do mal, mesmo quando não vemos. Às vezes nem percebemos, mas Deus está nos guardando na escola, em casa, em todo lugar. Isso mesmo, tia Letícia. Crianças, precisamos viver todos os dias pertinho de Deus, orando, lendo a Bíblia e obedecendo aos nossos pais e a palavra de Deus. Agindo assim, o Senhor vai estar sempre cuidando de nós e nos orientando em todas as coisas. Mas fiquem atentos, porque a história de Jacó ainda não acabou. No próximo programa, vocês vão saber como ela continua. Agora, para terminar esse bloco, vamos cantar com alegria um louvor que fala sobre o poder do nosso Deus. Todo-Poderoso és. Vamos lá? Todo-Poderoso és,
Projeto Aprendiz, curso online gratuito de violão e teclado. Aprenda instrumentos para o louvor e glória do nome do Senhor. A Igreja Cristã Maranata lança o Projeto Aprendiz Online. Agora, no Instituto Bíblico, você terá cursos gratuitos por meio de videoaulas de violão e de teclado, com o objetivo de atender aos irmãos da Igreja Cristã Maranata no ensino remoto destes instrumentos. O aluno irá aprender sem sair de casa, com professores capacitados, com o foco em formar instrumentistas para nossas igrejas, com linguagem específica e no repertório próprio. Inscreva-se agora mesmo. A paz do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem. Já voltamos e agora é aquele momento, tia Rúbia. Isso mesmo, tia Letícia. Chegou a hora da verdade. Quem será que prestou atenção em tudo que contamos hoje, hein? Bora saber se o pessoal aprendeu tudo direitinho. Vamos começar? Vocês estão animados? Sim! Isso aí, então vamos começar, tia Rúbia? Vamos lá. Escolha as respostas certas. Prestem atenção, hein? Vamos lá. O que Jacó fez quando viu Raquel pela primeira vez? Jacó deu água para as ovelhas dela, correu, foi embora ou ficou parado sem fazer nada? Deu água para as ovelhas dela. Será que ele não correu não, gente? Não ficou parado sem fazer nada, não? Não. Vamos ver então Eles a estão resposta sabendo, correta. eles estão sabendo. Ah, muito Muito bem, bem. vocês acertaram. Vamos para a Vai lá, próxima, hein? Vai lá, te ler. Quando Deus falou com Jacó em sonhos, o que ele respondeu, hein? Ó, agora não, Senhor. Será que foi isso? Será que ele falou? Ai, agora não. Ó, eis-me aqui. Ou, não estou ouvindo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Muito bem. Acertaram. Leia os versículos e responda. Ó, essa aqui eu tô achando que é mais difícil, hein? Vamos lá. Vamos ver? Olha só, gente, a ler. Esse tá difícil, hein? Ó. Mas ó, eu vou dar uma dica. A dica que eu vou dar é tranquila. Ó, qual versículo fala da bênção de Deus sobre Jacó? A resposta é fácil. É a minha idade e a idade da tia Lê. Presta atenção, ó. Minha idade da tia Lê. Vamos lá. Gênesis 31:3. Será que foi Gênesis 31? Gente, ó. Não. Isso que a tia Rúbia tá falando, ó. Gênesis 31:12. Será que eu tenho 3 anos ou eu tenho 12 anos? Será? Será? E qual é o outro? Ó, o versículo que fala da idade da tia Rúbia e da idade da tia Lê. Qual é a resposta? 43. Isso! Acertaram, tia Lê! Deixa eu ver se acertaram Vamos ver. mesmo. Tenho certeza, não tinha outra, era essa mesmo. Parabéns, pessoal! Crianças, a tia Rúbia não tem 30 anos, tá? Vamos pro próximo, vamos pro Mas eu próximo. também não tenho 43, tudo bem então. Próximo. Vamos, vocês acertaram, isso que importa. Isso. Agora, a questão é, quem sou eu, hein? Presta atenção, hein? Quem sou eu? Eu trabalhei por 14 anos em Harã para me casar com Raquel. Quem sou eu? Jacó. Muito bem. Olha que lindas ovelhinhas. Lindas. Vocês gostaram? Vamos ver se foi Jacó mesmo. Vamos ver? Vamos ver? Isso aí. Vamos pro próximo. Vai, tia Rúbia. Vamos lá. Eu cuidava das ovelhas do meu pai e me tornei esposa de Jacó. Quem sou eu? Raquel. Muito bem, tenho certeza que... vamos lá. Muito Raquel. bem. Parabéns. Raquel é o nome
mamãe aqui, não é? Da sua mãe? Sim. Então vamos lá, ó. Eu era o pai de Lia e Raquel e fiz Jacó trabalhar 14 anos para se casar com Raquel. Quem sou eu? Labão. Será que foi Labão, hein, gente? Vamos ver. Isso aí, Nossa, muito tá bem. sabendo Ó. tudo. Vamos lá, hein? Eu fui o primeiro filho de Jacó e Raquel. José. Deixa eu nem eu terminar É lá. porque Quem Lia sou eu? ama José, ó. Lia ama José, Ai, por isso que ela já quis responder logo, né? Vamos pro próximo? Tia Rúbia, Ah, acabou! não acabou! Sério? Sério? É verdade? Nós vamos fazer atividade de pintura. Vocês Quem quer querem? fazer? Sim. Vocês gostam de pintar? Então é pra Então, ó, já. é pra já. Nós vamos pegar agora. Os materiais. Ó, tá ali, ó. Vamos pegar os materiais pra gente pintar, tá bom? Tem várias cores. Quem falou que gosta de amarelo? Eu. Ah, Mas Eu pode gosto ficar. aqui. E verde? Rosa. Vamos lá. Agora nós vamos pintar, então, hein? Tia Rúbia. Eu acho que eu vou ter que pintar todas as pernas do ovelho, porque são várias, né? E vamos nós. Tem um poço aí, gente, pra pintar. Sem Vou pintar depois o poço. E a pedra do bolso aqui? A pedra. A pedra tá aí também, ó. Vamos pintar. Viu? Eu acho que é mais melhor. Cadê? Onde tá a pedra do poço? Aqui. Aqui. Aqui, menina, a pedra do poço. Onde Ele tá tirou, Jacó tirou. Pedra geralmente é cinza, né? É verdade. Marrom. Não tem problema não. Não tem problema não. Bom, ó, a atividade aqui rendeu, né, tia Rúbia? Rendeu, eles adoraram. Rendeu, adoraram pintar. Agora, crianças, eu sei que não deu tempo de pintar tudo, tá? Mas nós vamos mostrar pro pessoal de casa o que a gente fez. Tia Rúbia, como é que ficou o seu? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Ai, tinha tanto Sua tempo que eu não pintura. pintava. É. Não deu tempo de terminar, né? Mas ó, já pintou. Já pintei. Pintou mais do que eu, na Deixa eu verdade. ver o ó. seu. Eu pintei pouco, tá vendo? Não, mas depois você vai terminar. Eu também vai ficar bonito. vou terminar. Vamos ver o da Gabi? Gabi, vamos ver? Olha, as ovelhas todas pintadinhas. Ficou Muito bem, lindo, adorei. Poxa, João, e você, João? Tá pintando ainda. Olha, tia Rúbia, ele foi pintando as perninhas, tá vendo? Das ovelhinhas. Eu adorei esse azul que ele botou. Olha que lindo que o ficou. céu, né? Ficou muito Misturou, lindo. né? As cores. Muito bom. Vamos lá, E e você, Bia? Olha, Bia. Olha, Gente, ficou muito linda, Bia adorei. arrasou também. Ah lá, botou verde claro com verde escuro. Ficou lindo. Muito bom. Arrasou, Bia. Olha, porque vocês foram muito bem o programa inteiro, acertaram as atividades todas, né, tia Rúbia? Todas. Mesmo aquela da idade que eu não gostei muito. Principalmente aquelas. Aquelas foi fácil pra eles acertar, na verdade, né? Sei. Olha aqui, gente. Olha ó. o que vocês vão ganhar. Ó, o botão do programa.
Aqui, ó. João. Só não vai dar pra colocar agora. Deixa que a gente coloca deixa depois, de ladinho tá bom? aí. Então agora, ó, olha aqui, João. Aqui, Gabi. E, tia Letícia, Bia. tá todo mundo querendo Ó, pintar. tá todo mundo continuando a pintura. Mas a gente tem que encerrar o programa, tá bom? Vamos E a gente encerrar. vai ter que dar tchau pro pessoal. Mas Vamos dar antes tchau, disso, olha só. Crianças, nós esperamos que vocês tenham gostado do programa. Vocês gostaram? Sim. João, olha pra mim, João. Você gostou? Sim. Gostou? Ah, que bom, né, tia Rúbia? Não, todos gostaram e eu tô achando que, ó, essa parte aqui, eles estão gostando mais ainda, porque você tá vendo que a gente tá falando, eles não estão, né? Tá difícil deles ouvirem a gente, hein, tia Letícia? Tá bom. Olha lá, Mostrou até ficou pintura. lindo. Então tá, pessoal, vamos encerrar esse programa. Que Deus abençoe você e a sua família e que possamos estar juntos no próximo programa. Vai aí aquele beijo. Vamos lá, tia Lê. No coração. Vamos dar tchau, Aí pessoal agora de eles casa? pararam pra falar, viu? É, Beijo né, no no coração, eles falaram. coração. Vamos dar Ó, tchau. Vamos dar tchau? Tchau.